Olá, eu sou a Ana Shermack do canal Pausa para um Café. Seja bem-vindo, bem-vinda! E hoje a gente vai para mais uma análise de álbum. Uma das coisas mais incríveis para mim, que sou apaixonada por literatura, é quando uma banda que eu gosto muito se inspira em um escritor do qual eu sou obcecada. Eu já comentei aqui várias vezes sobre bandas que se inspiram na Divina Comédia para fazer as suas composições. Tem alguns vídeos por aqui, eu vou deixar nos cards para vocês. Mas no vídeo de hoje a gente vai falar sobre algo diferente. Hoje não vai ter Dante aqui, para tristeza de Ana e alegria de muitos. Hoje a gente vai se aprofundar no álbum A Fever You Can Sweet Out, da banda Panic! At the Disco, que é uma banda que eu gosto muito, que é uma banda que embalou basicamente todo o meu período ali de transição do ensino médio pra faculdade. Eu ouvia muito Panic! At the Disco indo pra faculdade, foi assim, um momento ali pra mim. E a gente vai falar sobre esse álbum e todas as suas inspirações em Chuck Palahniuk. Chuck Palahniuk, pra quem já me conhece por aqui, pra quem já acompanha o canal, já é um autor que você já ouviu falar várias vezes, né? Afinal, eu sou obcecada, eu tenho uma tatuagem. Os únicos dois autores que eu tenho tatuagem... Não, são três. Eu ia falar dois, mas são três. Os únicos três autores que eu tenho tatuagem inspirada em seus livros é o Chuck, o Dante e o Tolkien, né? Eu tenho uma tatuagem de Senhor dos Anéis nas costas. Mas, enfim, são meus autores preferidos. Eu amo muito o Chuck Palahniuk. Tem vários vídeos sobre ele aqui no canal. Inclusive, eu tenho uma coleção gigantesca, já mostrei pra vocês. Essa coleção, inclusive, aumentou recentemente porque eu comprei mais um livro dele. Chegou ontem, então já tá aqui. É um livro novo sobre escrita dele que foi lançado pela H1. Não é livro de ficção, tá? É não ficção. Mas a razão pelo qual esse álbum específico do Panic! At the Disco tem tantas referências ao Chuck Palahniuk é o Ryan Ross, que é um grande fã da obra do Chuck Palahniuk. O Ryan, ele foi guitarrista, vocalista de apoio e compositor da maioria das músicas desse álbum. Então, obviamente, como grande fã, ele trouxe muita da sua paixão por Chuck Palahniuk para esse álbum. O Ryan também foi um dos fundadores da banda, né, junto com o Spencer Smith, lá em 2004. Meu Deus, faz tempo. Mas em 2009, o Ryan, junto com o John Walker, deixaram a banda para se dedicar a uma nova banda, que era The Young Vents. E agora que a gente já sabe por que esse álbum tem tanta inspiração em Chuck Palahniuk, vamos adentrar essas inspirações? Vamos entender um pouquinho mais sobre o que essas músicas falam? Então, a primeira música que a gente vai falar aqui é a The Only Difference Between Martyrdom, não sei pronunciar essa palavra, and Suicide is Press Coverage. Essa música é inspirada em O Sobrevivente. Ele fala sobre o Tender Branson, que é um sobrevivente de uma seita religiosa. Ele participava de uma seita religiosa, essa seita religiosa, todo mundo comete suicídio em conjunto, e aí ele vai compartilhar essa vida dele, essa história dele com a gente, enquanto ele rouba um avião pra cometer um suicídio. Então é um livro muito pesado, não é um livro leve, assim como todos os livros do Chuck. Nenhum livro do Chuck, se você tá assim, eu vou ler algo leve, vou ler Chuck Palahniuk, não é bem assim que funciona. E, assim, esse livro, assim como a música, ele questiona esses limites entre o sacrifício pessoal e a autopromoção, sabe? Ele é essa reflexão sobre busca por fama, validação. Então a gente tem muito disso. E essa frase, né, esse título da história, né, a única diferença entre suicídio e martírio é a cobertura da imprensa, que é uma frase muito forte, eu acho essa frase fortíssima, é uma frase do livro, é uma citação direta. No livro, o Chuck cita: The only difference between suicide and martyrdom, não sei como pronunciar essa palavra, really is the amount of press coverage, né? Tipo, a única diferença entre o suicídio e o martírio é realmente essa quantidade de cobertura de imprensa. É o quanto a imprensa vai cobrir, é o quanto a imprensa vai falar sobre isso. Então, ele é um livro muito crítico em relação à fama, em relação a tudo isso. O Tender, por causa dele ser esse único sobrevivente, ele tem essa história toda do passado dele, sabe? Ele é um personagem muito forte por causa de tudo que ele já viveu, e ele vai contando isso pra gente, contando pra caixa preta do avião, né, mas você se sente parte daquilo. Então é um livro muito forte, é um livro preferido de muita gente quando a gente fala sobre livros do Chuck Palahniuk. É um livro que vai questionar muito essa questão de fama e fé, seitas religiosas, sabe, até onde você vai por alguma coisa. Eu acho que é um livro, assim, apesar de não ser um dos meus preferidos,
Ele é um livro muito, muito bom. E aí a gente tem Londo Bacon's Songs About Money Write by Machines. Aqui a gente vai ter um paralelo com este livrinho do Chuck aqui, que é um livro que eu gosto muito. E é um livro que não é tão falado do Chuck, que é diário. Esse livro a gente acompanha uma esposa que tá escrevendo o seu diário pro marido que tá em coma, para que o marido, quando acordar, ele possa saber de todas as frustrações do que aconteceu com a esposa enquanto ele estava em coma, sabe? Tipo, todo aquele momento ali que ela tá vivendo. Então ele fala muito sobre como todos nós estamos imersos a um estado de coma em diferentes momentos da nossa vida. E isso é... Olha, toda vez que eu falar de Chuck, eu vou falar, isso é muito profundo. Porque Chuck, pra mim, é sempre essa grande metáfora sobre alguma coisa que me faz pensar muito, assim, sabe? Então, ela tá muito presa nesse ciclo de exploração artística, porque ela também é uma artista. Então a gente tem essa dualidade ali dela, vivendo e contando essa história, com uma filha adolescente, com uma sogra que tá muito apegada ao passado. Ai, gente, é um livro tão bom, e por que as pessoas não falam dele, sabe? Um dos pontos é porque é muito difícil de achar eles, tá? Ele foi lançado, eu não sei nem que ano que esse livro foi lançado pela Rocco aqui no Brasil. 2007. Faz bastante tempo. E a gente não tem mais edições dele, né? Mas ele é um livro muito bom. Se você conseguir ler em inglês, leia. A gente vai ver que todas as músicas desse álbum, ela tem esse quê de trazer esse questionamento sobre o artístico e até onde você vai por algo, sabe? O artístico e o comercial. Então a gente tem muito disso, e os livros do Chuck que trazem essa vibe e esse contexto vão estar aqui inseridos de alguma forma. Outra coisa é que essa música, ela pega emprestado um recurso que o Chuck usa em Diary. Tem um recurso de escrita que o Chuck usa. Eu já falei sobre ele aqui. Tem um vídeo específico que eu falo sobre a escrita do Palahniuk, que é ficção transgressiva, né? O que é ficção transgressiva? Que é o estilo de escrita que o Chuck escreve, que é essa escrita para incomodar, é um estilo de escrita específico, e ela traz vários recursos com ela, e um dos que o Chuck usa sempre é repetir frases iguais. Ele vai repetir em vários momentos, ele vai ter um plot dentro do livro que ele vai repetir. Por exemplo, se a gente tá falando de Clube da Luta, é as regras do Clube da Luta, né? A gente tem ali Don't Talk About Fight Club. Então a gente tem essas frases que ele repete com frequência. E ele usa isso em várias histórias dele. Ele sempre tem esse plot que ele vai repetindo pra meio que fisgar você, ficar preso ali na tua cabeça. É um recurso narrativo dele. E aqui no livro ele vai usar muito Just for the Record, The Weather Today, e que aparece nessa música do CD do Panic! At the Disco. Então no livro o Chuck fala: Just for the record, the weather today is partly suspicious with chances of betrayal. E na música a gente tem ali essa frase que começa com Just for the record, the weather today is... Então ele tem esse recurso de pegar algumas frases do Palahniuk e inserir dentro dessas letras quase como que Olha aqui, se você for um ávido leitor de Chuck Palahniuk, você vai encontrar isso aqui, você vai saber do que eu tô falando, né? É quase como um easter eggzinho pra gente que tá ali, que vai entender, que é fã do escritor e vai notar logo que eu vi, sabe? Então é especial. Eu que gosto muito de composição, por exemplo, e literatura, eu presto muito atenção nesses detalhes. Eu tava ouvindo esses dias o musical de The Great Gatsby. E na hora que eu tava ouvindo uma musiquinha específica, eu percebi o momento que ele fala de uma frase do livro, assim. E aquilo foi tão especial pra mim, porque é uma das minhas frases preferidas do livro. E eu fiquei com o coração tão quentinho. Eu gosto tanto, tanto, tanto quando isso acontece, sabe? É como se outro leitor pegasse na mão de outro leitor e falasse: vamos juntos nessa música, sabe? Eu sei que você vai entender. Então é muito especial. Eu gosto muito. Deu pra perceber que eu gosto muito, né? A terceira música a gente tem Camisado, que é uma faixa que traz referências a ele, o livro mais famoso deste autor, Clube da Luta. Gosto muito dessa edição, inclusive, que ela tem uma capa durinha e tem o roteiro do filme junto. Essa edição é muito bonita. Né? O livro mais famoso, o livro que foi adaptado aos cinemas, que tem lá o Brad Pitt, enfim. Eu gosto muito. É um dos meus livros preferidos da vida. É o meu Traço de Homem Tóxico.
mas tanto o livro como a música, ele vai explorar esses temas de trauma, abuso e a busca por controle, né? Quando a gente fala sobre o Clube da Luta, eu acho que não tem nenhuma resenha aqui sobre o Clube da Luta, porque eu acho que eu falo sobre coisas do Clube da Luta, mas eu nunca fiz uma resenha. Porque para mim é muito difícil falar sobre os livros que eu realmente gosto. Se você reparar, mas os livros que eu realmente amo, Clube da Luta, Gatsby, A Divina Comédia, Flores para Algernon, não tem resenha neste canal. Porque eu não consigo falar sobre eles, eu não consigo fazer uma resenha sobre esses livros. Eu consigo fazer vídeos falando sobre referências, fazer vários outros tipos de roteiro, mas uma resenha que eu venho aqui abrir meu coração e falar sobre esses livros, eu não consigo. Porque eu não consigo falar pra vocês a importância que esse livro realmente tem na minha vida, sabe? É uma coisa muito profunda pra mim. Então, quando eu falo sobre Chuck Palahniuk, né, e o Clube da Luta, a gente vai falar sobre essa questão de controle, sobre perder o controle, como é importante para que naquela história eles percam o controle, como um ambiente controlado para se perder o controle é importante dentro daquela simulação em que eles estão, e aqui encamisado parece que a pessoa tá vestindo uma camisa, mas enfim, na música Camisado, ele fala sobre essas experiências. E eu acho isso muito legal, como não necessariamente precisando citar o livro, você consegue sentir ali o que ele tá falando sobre algo que, enfim, é importante para a obra daquele autor. É claro que o Clube da Luta é o livro mais reconhecido do Chuck. Quando você fala em Chuck Palahniuk, obviamente você pensa em Clube da Luta, mas ele não tem só esse livro. Então é muito legal que os outros livros tenham uma referência direta e esse é mais, sabe? É tipo assim, entenda, compreenda isso aqui. E o meu cabelo tá assim também nesse vídeo, né? E aí a gente chega a ela, Time to Dance, uma das melhores músicas desse disco também. E aqui a gente vai falar sobre identidade, aparência, aceitação. Que outro livro? Além de Monstros Invisíveis, pra falar sobre isso. Esse livro é o meu preferido do Chuck Palahniuk. Eu sei que eu falei, Clube da Luta, é um dos meus livros preferidos. Mas esse aqui, gente, esse livro. Eu queria ter escrito esse livro. Pela forma com que ele é escrito. Pra mim, isso aqui é, assim, literatura. Ele fala sobre esse personagem que ele sofreu um acidente, tem parte do rosto desfigurado, e ele vai contando essa história pra gente. Eu fiz um Reels que eu vou mandar vocês irem lá assistir, pra não repetir toda a história aqui e vocês terem que ir lá me seguir no Instagram. Eu falo sobre essa música em um Reels em específico, que tá lá no meu Instagram. Eu explico todas as referências diretas dessa música com esse livro. Mas, de forma geral, essa música vai passar pra gente, e ela tem muito dessa essência do como esses personagens precisam reconstruir as suas vidas após eventos traumáticos, né, que aconteceram com eles, que de alguma forma fazem com que a superficialidade da sociedade seja um refúgio para esses personagens. Então, após um evento traumático, eles se refugiam em certas situações. E eu acho muito interessante falar sobre isso, porque a gente tá aqui falando sobre Chuck Palahniuk, sobre a experiência das pessoas que leem Chuck, também levam isso para referenciar em outras obras. A composição do Ryan mostra muito isso, de como o Chuck influencia muito a mente dessas pessoas, né, a escreverem. A gente tem agora esse livro que lançou, que eu acabei de mostrar para vocês, inclusive, que fala sobre a escrita dele, né, é um livro mais voltado para copywriters, escritores e tudo mais. A escrita do Chuck, ela é muito inspiradora, assim, eu acho que não é uma escrita que agrada a todo mundo, mas ele ensina muito a gente sobre escrever. Eu gosto de comparar muito o Chuck com outros escritores, porque a gente tem muito essa visão de, eu sou talentoso, eu nasci, Deus botou ali na minha cabeça o dom da escrita. O Chuck, ele não é adepto dessa linguagem, desse conceito do dom da escrita. Ele pratica muito a questão de que você precisa praticar, sabe? Você precisa aprender. E a partir do momento que você aprende, você consegue aplicar aquilo. Você vai se aprimorando na escrita. E eu acho isso muito bacana, porque todo mundo pode, sabe? A escrita, ela é acessível quando a gente fala sobre Chuck Palahniuk. Ele mesmo já fez várias... ele dá muito curso, ele fala muito sobre escrita criativa, ele participa de muitos grupos de escrita criativa.
Então, se você gosta de estudar escrita, composição, eu estudaria Chuck Palahniuk, eu buscaria um pouco mais disso, eu leria um pouco mais dele, porque eu acho que literatura, poesia é música. E se a gente quer compor, a gente precisa entender um pouco mais sobre isso, a gente precisa ler. Quanto mais a gente lê, mais a gente consegue escrever, mais a gente entende o que está ao nosso redor. E, enfim, a experiência entre literatura e música, ela é enriquecedora. Aqui em A Fever You Can Sweat Out, é um nome muito grande para um disco, a gente vê como essas histórias do Chuck Palahniuk foram transformadas em música. E continuam a ressoar aí nos fãs até hoje, né? Eu confesso que quando eu escutei esse álbum pela primeira vez, eu ainda não tinha lido Chuck Palahniuk. Então eu não tinha feito essas referências de início, eu sempre fiquei ali... Sabe, tipo, sabe quando você ouve e deixa? Porque eu ouvi primeiro o álbum. E como eu li os livros em português, demorei um pouquinho pra fazer essas conexões. Mas foi muito legal quando eu descobri e consegui entender todas essas referências e consegui ver as ligações entre os livros e a música. Mas, como eu disse, isso prova que as artes em si, né, a literatura, a música, elas estão sempre em diálogo, ampliando aí a nossa conexão com o mundo. Olha que só que bonito. Mas me conta, qual dessas referências surpreendeu você? Você já leu algum desses outros livros do Chuck? Deixa aí nos comentários. E se você quer ver outra análise de disco por aqui, falando sobre outras músicas, outros álbuns que são inspirados em literatura ou não, me conta. Deixa aí nos comentários que eu trago pra vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau!